Bom dia, irmãos. Estamos aqui para falar um pouco sobre o livro de Naum, em continuidade aí aos estudos sobre os profetas menores. Temos aí o episódio que conta a história do julgamento de Deus contra a cidade de Nínive. Então nós vamos poder, nesse momento, nesses minutos que nós temos agora, discutir um pouco sobre esse assunto e apresentar a história contada por Naum no capítulo 2. Nós vemos aqui o texto e a gente pode perceber, eu pus uma foto que eu tirei da internet que é semelhante a como eram construídas as torres de proteção da cidade de Nínive. Era comum naquelas cidades fortificadas, né? Elas terem as suas muralhas fazendo toda a proteção da cidade, em todo o seu arredor. E nós vemos aqui então uma muralha semelhante ao que nós tínhamos em Nínive. A gente pode ver que é uma obra-prima, né? Feita por mão de pessoas cativos, por escravos e por uma cidade que demonstrava ser poderosa e talvez a mais poderosa da época. Nós estamos falando aí no ano 650 antes de Cristo, um império que se levantou e que se tornou a grande cidade de Nínive. Um pouquinho da história aí para a gente aprender, né? O livro do profeta Naum, a gente vê que é uma coleção de poemas, né? A forma como eles escreviam os textos na época, e nós vemos que ele era uma coleção de poemas anunciando a queda de um dos piores opressores do povo de Israel, e um dos primeiros também como império, né, oprimindo o povo de Israel, que é o Império Assírio, cuja capital era Nínive. Naum profetiza enquanto a Síria, o Império Assírio, está no auge do poder. Ele começa lá por volta do ano 630 a.C. e é o momento em que a Síria está realmente dominando sobre toda a região. Se a gente lê 2 Reis 17 a 23, mostra ali as investidas dos assírios contra Israel. Nesse momento em que Naum começa a profetizar, é esse momento de tomada, né? Que não sei se vocês lembram, tinha o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele foi um dos últimos reis a mostrar o poderio e as riquezas do norte, do reino do norte. Então a Síria, que estava mais ao norte do estado de Israel, ela invade e toma todos os israelitas e levam cativos para a Síria. Enfim, começa essa história de perseguição e de permissão de Deus, né? Então, Naum, é importante a gente lembrar isso, ele tá profetizando de um modo muito arriscado, porque a Assíria é que está no auge do poder nesse momento. Quem dominava o mundo, portanto, ali naquele mundo, o velho mundo, eram os assírios, né? Eles surgiram como um dos primeiros impérios do mundo, e a gente vê que a sua expansão em Israel, quando eles dominaram Israel, né, resultou na destruição do reino do norte e das suas tribos, que é aquilo que nós vimos no contexto de Miqueias, né? O reino do norte sendo invadido, sendo dominado pelos assírios. Os exércitos assírios foram muito violentos, né, e destrutivos em uma escala que a gente ainda não tinha ouvido falar. Esse povo era muito sanguinário. Eles eram um povo que não tinha realmente truculento, que não tinha nenhuma misericórdia para com o povo que eles oprimiam. Então Israel e seus vizinhos começaram a aguardar a queda da Síria. E ela só chegou em 612, no ano 612 a.C., pela invasão do Império Babilônico. Então o livro começa com a descrição poderosa da glória de Deus. E é importante a gente ver que o livro começa dizendo, Naum, né, que Deus apareceu. Ou seja, idênticos aos livros de Miqueias e Abacuque, né, como a gente já viu aí de Miqueias e quem sabe ainda iremos ver de Abacuque. Deus aparece para julgar o mal entre as nações. E a mensagem inicial do livro
é a que está em Êxodo, lá 34, versos 6 e 7, que diz assim que o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder e não deixará o mal impune. Essa é a primeira mensagem, eu chamaria mensagem inicial do livro. Alguns detalhes importantes, né? A gente vê que o livro é um grande poema. Naum, ele segue contrastando o destino das nações arrogantes, ele sempre fazendo isso, né? Com o destino do povo de Deus, do remanescente fiel de Deus. E uma curiosidade é que Naum não menciona Nínive, nem os assírios no capítulo 1, que é o capítulo anterior a esse que nós estamos estudando hoje. E quando ele descreve a queda desses malfeitores, ele usa uma linguagem que foi usada lá por Isaías posterior à queda da Babilônia. Então a gente vê que existe uma semelhança muito grande nesses textos, né? E Naum descreve essa queda dos inimigos como uma boa notícia de Deus. É estranho, mas é uma alusão, né? As boas novas para os remanescentes. É uma alusão do texto de Isaías 52, 7, que é: conformosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Ou seja, há um voltar, uma alusão a que Deus faz tudo isso porque Ele quer manter o seu povo unido e manter o seu povo remanescente fiel protegido. E a mensagem que a gente vê nessa primeira fase aí é que Deus, quando Ele derruba todos os impérios arrogantes, Ele provê refúgio para aqueles que se humilham perante Ele. Isso é uma frase bonita, né? Deus derruba todos os impérios arrogantes e quando isso Ele faz, Ele provê também refúgio para aqueles que se humilham perante Ele. Então, o objetivo do livro, esse é um objetivo que eu tenho em mente, e lendo esse livro, eu vejo que ele retrata a queda de Nínive como um exemplo, né? É um exemplo de como Deus tem atuado na história e em todas as épocas, como não permitirá que os impérios, que eu chamo de arrogantes, mas aqueles que se impõem de forma truculenta, de forma longe dos caminhos de Deus, né? Deste mundo, eles não duram para sempre. Semelhante ao descrito por Daniel, lá no Império Babilônico, né, que é a época de Daniel, que é um pouco à frente aí de Naum, vemos a Assíria em uma longa linha de impérios violentos ao longo da história. Ou seja, império geralmente nos remete a pensar em atos violentos, de violência, atos de rebeldia, atos de autoridade máxima diante do povo. E a gente vê aí a Síria, depois a Babilônia, depois os persas, os medo-persas, depois vieram Grécia, Roma, o Império Romano também foi muito forte. Enfim, existem muitos impérios que hoje estão se constituindo. Dizem que não são impérios, mas são impérios e são narrativas, e muitas vezes são usados por Deus, viu? Para que possam fazer com que o povo de Deus, o povo eleito de Deus, ele possa voltar para Deus. E uma das formas que Deus tem permitido é a opressão mesmo, porque fortalece o seu povo e o seu povo começa a viver na esperança do agir de Deus. Diferente do que nós temos visto muito hoje em dia, né? A gente não tem agido assim. E uma outra mensagem desse livro é que Naum é um memorial que anuncia o poder e a justiça de Deus sobre todos os povos da terra, sobre todos os impérios constituídos da terra. Esse livro nos remete a pensar que o poder e a justiça de Deus está acima de todos os povos da terra. Seguindo aí no livro, a gente vê que na aula de hoje, que é o capítulo 2, nós vemos que Naum descreve em cores vivas o cerco, a batalha, a derrocada da cidade de Nínive em estágios progressivos. E a gente vai vendo a batalha acontecendo, né? O juízo contra Nínive está lavrado. Começa assim, né? O destruidor avança contra ti. Não tem mais o que fazer, está vindo. Naquela época era muito comum, o povo cercava as cidades, né?
Em alguns momentos da história de Israel, teve povos que cercaram a cidade por 3 anos. Quando eles começaram a monitorar a terra de Israel, os assírios, eles começaram a estudar como funcionava Israel, eles começaram a fechar o cerco. Isso demorou um bom tempo, mas quando Deus fala assim, o destruidor avança contra ti, é que já não... Agora não está mais cercando, está atacando, né? E aí no verso 2 a gente vê que a restauração de Judá está assegurada. Deus ainda tem um tempinho no texto para dizer, não, fala para o povo aí meu que eu vou restaurar. Eu vou cuidar do meu povo. Mas Nínive já está lacrado, já está lavrado, já está escrito em ata que ela vai ser destruída. Segue no versículo 3 a 9, ele dá uma descrição das investidas do exército, de como o exército babilônico atuou. E a gente vê aí que, primeiro, a linha de frente dos soldados babilônicos, o ataque dos carros e o caos nas muralhas das cidades, quando essa muralha é violada. Depois do massacre, o povo de Nínive, depois mostra o massacre do povo de Nínive e o saque da cidade. A violência dos assírios semeou a sua própria destruição. Isso é muito interessante, né? Que como eles agiram contra os povos agiram contra eles. Então não foi diferente. Tudo que era horrível, tudo que era truculento, tudo que era errado, tudo que degradava a consciência humana, os direitos humanos iriam protestar muito contra isso, contra a força imposta de forma truculenta, sem nenhum critério. É dessa forma que eles foram alcançados pelos babilônicos. Mas esse texto, até eu ressaltei, porque eu falo lá no versículo 1 que o destruidor avança contra ti, mas ele diz assim, guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Deus falando aí através do profeta, é uma coisa que nos chama a atenção, né? Para a gente guardar a nossa vida. Quando a coisa está vindo para o nosso lado, quando a desgraça, os problemas ou os efeitos do pecado estão vindo contra nós, ele pede assim, guarde a sua fortaleza, se fortaleça, coloque as suas muralhas, vigie a estrada, vigie de como está vindo esse teu inimigo, prepare a sua resistência, tente resistir, reúna todas as suas forças. É assim que funciona na nossa vida também. Quando nós estamos assim, distantes de Deus, Deus vem a todo momento dizer para a gente, olha, o inimigo está indo contra ti, guarde a tua fortaleza, vigie as entradas, vigie o que está entrando na sua vida, prepare a sua resistência, desenvolva e reúne todas as suas forças, porque o inimigo é forte, poderoso. Outras considerações ainda continuando, né? O verso 5, que fala que a fuga do povo ficou impossível. E é fácil de imaginar. Você imagina que essa fortaleza, eu vou passar para o mapa aqui só para vocês verem, essa fortaleza de Israel, ela tinha uma coisa interessante, essa fortaleza de Nínive, ela tinha muralhas em volta, toda a sua volta, por volta de 12, 13 quilômetros de muralha, mais de 1.500 torres de observação, muitas portas de entrada, algumas com canais, porque a cidade ela tinha em sua volta um fosso grande, largo, difícil de ultrapassar. Então ela tinha seus canais, né, para que ela pudesse sair da cidade e fazer tudo o que tinha que fazer. Tinha também a sua parte de arsenal de guerra, tinha os seus palácios, enfim. Mas tinha um erro, aliás, uma coisa boa para a cidade, mas estrategicamente um possível lugar de problemas, porque ela passava por dentro da cidade um rio chamado Cover. Era um rio que passava por dentro da cidade. Ela também faceava o rio Tigres. Rio Tigres. Não sei se vocês lembram lá, né?
na Mesopotâmia, subindo um pouquinho, tinha o Tigres e o Eufrates, que eles faziam aqui tipo um V, né? E ela estava mais próxima do rio Tigres, ou seja, o cover era um afluente do rio Tigres, ok? E passava por dentro da cidade. Então vocês veem que ela tinha muralhas, e eu imagino que, como diz o versículo 5, que a fuga ficou impossível, é porque, na verdade, o que você vê aqui é que por onde os babilônios eles entraram, por ali ele não conseguia sair, porque estava sob o domínio dos babilônios. Então imagina, o Império Babilônio veio daqui, dessa região, o Império Medo que se uniu depois no final dessas conquistas, ele também vem daqui da região de baixo, mas é mais no lado direito de Nínive. Nínive é essa cidade aqui. Então a gente vê que quando eles invadiram, eles entraram, provavelmente passaram por alguns canais, usaram uma astúcia que a gente vai falar daqui a pouco, e daqui a pouco também começaram a entrar pelo norte, porque esses portões foram dominados. A partir do momento que ele conseguiu entrar dentro da cidadela, nada mais poderia ser assegurado como salvo. E eles fizeram uma coisa interessante. A inundação ali do rio Tigre, ela ficou irresistível. A gente vê lá no versículo 6 que as comportas, eles fizeram o quê? Os invasores represaram esse rio que corta a cidade e soltaram a água de uma quantidade tamanha que parte das muralhas foram derrubadas e algumas construções também internas lá. E essa foi a estratégia. Fizeram comportas. Então eles levaram tempo para fazer isso, não foi da noite para o dia, mas destruíram abriram brechas, né, na muralha, e aí eles conseguiram entrar na cidade e invadir a cidade. Com isto, a capitulação, ou seja, o povo não conseguiu fugir. As pessoas que tentavam fugir, eles eram apanhados, né? E aí, aquela cidade que antes se mostrava tão rica, opulenta, soberba, sanguinária, cheia de feitiçarias, né? Ela se torna despida, a gente vê isso no capítulo 7, e é levada cativa para a Babilônia. Então nós vemos aí que, além das mortes daqueles que reagiram, muitas mortes foram praticadas ali, e tudo ficou num monte de ruínas. Destruíram a cidade toda. A gente vê também que o socorro aos ninivitas ele tornou-se frustrado. Por quê? Porque eles não tinham mais amigos, né? Eles eram um povo detestado por outros países, por outros povos que viviam ao lado. Tamanha era a crueldade que eles tinham. Então a cidade, que era considerada uma cidade açude, de tantos mananciais, ela é incendiada, né? E os que tentavam fugir, eles eram apanhados. A derrota estava certa ali, não tinha como fugir da derrota. A derrota é imposta por Deus. Quando Deus age, quando Deus toma conta, quando Deus é aquele que planejou a batalha, ninguém vence. Ninguém suporta. E aí a cidade de Nínive é saqueada totalmente, né? Tudo que eles faziam nos povos, levavam tudo. Que na verdade, quando os medos e babilônios eles saquearam a cidade de Nínive, eles tomaram riquezas de grande valor, né? Incontáveis, e deixaram um lugar, um monturo de ruínas. Então a gente vê que essa é a ação do povo que vem dominar. Ele leva tudo que tem de bom naquela cidade e depois ele deixa a cidade em ruínas. E não há como sobreviver, né? Então a cidade foi totalmente destruída. É a primeira história assim, que a gente vê do povo em que Deus se manifesta e em que ele deu a chance, né? Se a gente olhar 150 anos antes desse acontecimento, mais ou menos 150 anos antes, Jonas esteve em Nínive, né? Não por vontade própria, mas porque Deus estava querendo que ele anunciasse o arrependimento. Então Deus permitiu Jonas ir até Nínive e pregou lá o arrependimento, e muita gente se arrependeu em Nínive. E 150 anos depois, que é um bom tempo, né, a cidade é invadida, ou seja,
Deus pesa a mão contra aquelas pessoas, né, que estavam ainda praticando a injustiça contra as nações. É a manifestação de Deus para corrigir coisas erradas que o povo praticava, que essa nação de Nínive praticava, que essa nação assíria, né, praticava, principalmente contra o povo de Deus. Deus aí age e aí a gente vê que realmente não tem muito o que fazer. A cidade foi totalmente saqueada. E a gente vê aí mais para o final do capítulo que a destruição de Nínive, ela é completa. E ela causa uma coisa terrível no ser humano, que é o terror promovido por eles mesmos aos outros povos retorna sobre eles. E ele fala assim, devastação, destruição, desolação, os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Essa é a situação do povo a hora que percebeu, a hora que sentiu a presença do povo assírio. A sensação de medo, de temor, que era o que eles praticavam, né? E eles veem também que, a gente vê também ali no 11 e 12, no versículo 11 e 12 desse capítulo, que a selvageria imposta pelos assírios aos outros povos também retorna sobre eles. Onde está agora a toca dos leões? Onde é o lugar em que alimentar os seus filhotes? Para onde ia um leão, a leoas, leãozinhos, sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para suas leoas e enchia suas covas de presas, suas tocas das vítimas? A gente vê aí claramente que essa história, né, de que o povo fazia e levava mais do que precisava, né? Essa é uma coisa que muitas vezes nós não atentamos para isso, mas o povo destruía pela alegria de destruir, porque se julgava um povo prepotente e poderia ser maior que aquele povo invadido, aquela terra invadida. E ele caçava, né? Da mesma forma que o leão, ele caçava para os seus filhotes e enchia as suas covas, né, de presas e as suas tocas de vítimas. Eles faziam isso constantemente, ou seja, eles destruíam lares, destruíam famílias, destruíam pessoas, destruíam toda a fé, colocavam terror, medo. É como a gente vê hoje, né? Se a gente vê uma invasão hoje de alguns povos, principalmente esses que estão atacando civis, né? Nessas guerras que existem no planeta atualmente, não existe a preocupação com as crianças, com os civis. Ela até, de certa forma, é defendida publicamente, mas no dia a dia, na sua luta, na sua guerra, eles não evitam esse procedimento. E aí o juízo de Deus sobre os ninivitas é devastador. E a frase que a gente mais forte desse texto é quando Deus diz: estou contra você. Estou contra você. Eu espero que a gente nunca ouça isso, que a nossa pátria nunca ouça isso de Deus, que as pessoas que a gente ama também nunca ouça isso de Deus, porque é guerra declarada. Quando Deus assim faz, Ele elimina da terra toda a caça, Ele elimina toda a possibilidade de sobrevivência, porque Ele acaba com as gerações, Ele determina isso em seus preceitos, mas Ele tem dentro dele a necessidade e o tempo necessário para nos oferecer um tempo de arrependimento, um tempo de mudança. As nações têm as suas oportunidades. Os inimigos de Deus podem resistir a Ele por um tempo, mas não prevalecerão. Sua derrota já está lavrada
os inimigos de Deus serão derrotados. Sua ruína é certa. Resumindo aí tudo que nós falamos hoje, o livro aborda os trágicos e perpétuos ciclos de opressão violenta e o constante sofrimento humano em todas as épocas da história. Ele mostra isso. Deus está entristecido e se importa com a morte dos inocentes. Sua bondade e justiça o obrigam a orquestrar a queda de nações opressoras. O juízo de Deus é uma boa notícia, a menos que você esteja do lado opressor. Pois o Senhor é bom, um refúgio no dia da aflição. Ele cuida daqueles que se refugiam nele. É o verso 1:7. Ele vai cuidar de nós. A opressão pode ser grande, o momento histórico pode ser terrível, a pandemia pode se infiltrar, pode destruir lares, pessoas, pode modificar o pensamento de muitos daqueles que creem em Deus. Mas Deus nos fala que Ele é bom, né? A Bíblia nos ensina isso, que é um refúgio no dia da aflição e que Ele cuida daqueles que se refugiam nele. O livro convida a todos os leitores a se humilharem diante da justiça de Deus e a confiar que em seu tempo Ele derrubará os opressores de todo tempo e lugar. Essa é a história do capítulo 2. É uma história teoricamente simples, uma história sombria, triste, uma história que já estava determinada por Deus, onde a gente vê que Ele permitiu o arrependimento alguns anos antes com Jonas, e que a história do povo, ela teve ali 150 anos posterior a Jonas para que Deus destruísse o povo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus tem aberto uma janela de tempo para que nós pudéssemos mudar a história. Deus abre uma janela e Ele permite, através da sua bondade, que nós mudemos ou participemos da mudança que Ele quer fazer. Então, antes, que é bom que se diga isso, antes da destruição de Nínive, veio a possibilidade do arrependimento. Isso durou um bom tempo. E Nínive não assim fez. A capital da Assíria, a capital do Império Assírio, se tornou cada vez mais injusta para com as nações da terra, principalmente contra Israel. E Deus, na sua graça e soberania, agiu no momento que a gente chama no seu tempo, derrubou os opressores, nos deu a confiança de que Ele age na história e que Ele pode mudar também a nossa história de vida, de luta pelo nosso país, e que nós podemos assim crescer com Deus na presença dEle também. Usamos também como referência o livro de Naum e Sofonias, que é Justiça e Graça, do reverendo Hernandes, e também o comentário bíblico do Antigo Testamento. Essa história ela é relativamente curta, é mais um detalhamento mesmo de como Deus agiu, de como foi esse momento histórico, esse momento de registro. E como eu disse no começo, é o momento onde Deus ele pôde nos mostrar que Ele está observando tudo que está acontecendo com as nossas vidas e está pondo diante de nós um memorial de como Ele age, de como Ele toma conta do seu povo através dos tempos. Sigamos assim, confiados em Deus, sabendo que no seu tempo, no tempo de Deus, nós teremos a libertação das opressões e seremos sempre felizes, confiados nessa promessa de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.